Hoje aqui, com esse belo cenário de fundo da Mandala dos Anjos, em Chapada dos Guimarães, eu vou dar para vocês 6 dicas práticas de anjos que podem nos ajudar a resolver questões como, por exemplo, achar objetos perdidos, tratar questões de herança, nos tranquilizar diante do turbilhão de pensamentos diários e muito mais. Fique ligado e aprenda! A maioria sabe que existe um anjo da guarda, mas na realidade existem 2 anjos da guarda. Um anjo é ligado à data de nascimento e o outro anjo é ligado à hora de nascimento. Porque os anjos, são 72 anjos, eles fazem ronda na Terra de 20 em 20 minutos. A cada 20 minutos existe um anjo que está regendo naquele ritmo que está fluindo na Terra. E existe um anjo que rege cada dia. São 72 anjos, cada anjo governa 5 dias ao longo do ano. E sobram 5 dias, e esses 5 dias que sobram, na realidade, têm uma regência de um anjo ligado à Terra. Na realidade, é um arcanjo ligado à Terra, chamado Emanuel. Bom, mas eu não quero complicar não. Hoje eu trouxe para vocês questões práticas, porque muita gente até se simpatiza e acredita em seu anjo da guarda, mas não sabe o anjo, como é que é esse anjo, como é que se acha esse anjo. Alguns vão falar, procura na internet que você acha. É verdade. Existem várias, hoje informações, existem muitas à disposição no mestre Google, mas muitas vezes nós não sabemos interpretar e colocar em prática. Então é bom que você que acha que anjo é uma coisa de criança, ou é uma coisa de lunático, é uma coisa que porventura não existe, pode estudar um pouquinho mais a história e você vai ver que em diversas culturas, em diversas filosofias e religiões, essa tradição dos anjos, ela existe e ela tem uma conexão com os ritmos da natureza. Eles são considerados mensageiros de Deus, mensageiros divinos. E eles atuam dentro de um processo de harmonização da nossa psique e também para nos ajudar em questões muito práticas. Hoje eu quero falar especificamente dessas questões práticas. Então eu vou destacar para vocês 6 dicas práticas de você chamar um determinado anjo para resolver uma questão que você necessite dentro de uma área específica. Então vamos lá. Anjo 1. O primeiro anjo é o anjo Verruia. Verruia. Esse anjo, ele faz ronda na Terra todos os dias, das 0 horas até 20 minutos. E esse anjo, ele ajuda na clarificação mental. Então, quando você estiver empacado, quando você estiver muito preocupado, quando você estiver com o cabeção lotado e aquilo lhe trava, então você pode chamar esse anjo. E o nome do anjo, na realidade, já é o que nós chamamos de um mantra que tem uma força de mudar o nosso campo vibratório. E esse anjo é Verruia. Então, toda vez que você estiver muito preocupado, muito tenso e que as coisas não andam, as coisas ficam travadas porque você está nesse estado, é o momento de você esvaziar, de você ir para o seu centro. E nesse momento você pode fazer a sintonia com esse anjo. Ele ronda nesse horário, mas necessariamente você não precisa fazer nesse horário, caso não seja possível. Basta se ligar a esse anjo e falar esse mantra. Você pode repetir esse mantra
tanto em voz, se você puder fazer em voz alta, muito melhor. Você faz de 3 vezes, 7 vezes ou 13 vezes e você vai sentir o resultado. Eu faço muito e dá muito resultado. Vamos ver o próximo. A segunda dica é do anjo Daniel. Daniel. Esse anjo, ele faz ronda na Terra das 16h20 às 16h40. E esse anjo nos ajuda na tomada de decisões. Sabe quando você está indeciso e que você precisa tomar uma decisão e está com aquele caráter hesitante, você não sabe se vai para a esquerda, não vai para a direita, e é algo às vezes muito importante que você tem que decidir? Então você pode chamar o anjo Daniel e ir para o seu centro, procurar inspirar e expirar. Daniel, Daniel, Daniel. Faz 3 vezes, 7 ou 13 vezes e você vai ver que existirá uma clareza e uma certeza maior daquilo que você deve tomar como decisão naquele momento. Muito bem, vamos para a terceira dica. Agora uma dica ligada à saúde. Para quem quer fazer cirurgias bem-sucedidas, faça o mantra do anjo Mumiá. O anjo Mumiá faz ronda na Terra do horário das 23h40 até as 24 horas. Esse anjo Mumiá é um anjo muito poderoso. Eu particularmente já fiz várias cirurgias e fiz essa conexão com o anjo Mumiá e foi muito positivo. Se você quiser ter um adicional de força com esse mantra, procure estudar o seguinte: a Lua, assim como o Sol, ele tem um movimento e ele passa por determinadas constelações, não é? A Lua também, ela passa por constelações, que tem essas constelações ligadas aos signos. Então, escolha uma Lua minguante para fazer a sua cirurgia e uma Lua minguante num signo de terra. O signo de terra tem a ver com Touro, Virgem e Capricórnio. Então, no momento que for possível você escolher uma lua minguante, excelente. Se for ainda melhor ainda, uma lua minguante num signo de terra. Isso evita hemorragias, facilita a cicatrização e facilita o processo das resoluções práticas que envolve uma questão de cirurgia. Então fica a dica, Mumiá. Mumiá é um anjo poderoso para ajudar vocês em relação, todos nós, em relação às cirurgias. Muito bem, vamos em frente. A dica de agora é para quem quer resolver questões de herança, de testamento, essas questões de inventário, e o anjo é Cavaquiá. 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 Esse anjo, ele faz ronda na Terra das 11h20 às 11h40. É um anjo assim muito poderoso para resolver as questões que nós precisamos nessa relação. Então ele agiliza processos morosos e normalmente processos de inventário e testamento são processos morosos e dá uma clareza na resolução e harmonização das diversas questões que envolve um inventário, que envolve um testamento, não é? Os anjos, os grandes mestres da humanidade, eles nos orientam para que, antes de nós fazermos a nossa passagem, ou seja, antes de nós morrermos nesse plano, que cada um possa organizar o legado que vai deixar a sua herança para os seus herdeiros,
para que não fique brigas depois da sua passagem. Logicamente, pode surgir discussões, brigas, mas não porque a sua parte não foi feita de organizar, de distribuir e de deixar claro, não é, a todas as questões que envolvem a sua herança e o seu processo de passagem. Tá certo? Então fica essa dica prática de cavaquear, que eu também já coloquei em prática. Essas dicas que eu estou dando para vocês são questões que eu vivenciei ao longo de vários anos praticando e que me ajudou muito e eu estou compartilhando com vocês. Vamos em frente que tem mais! Agora eu vou dar a dica para vocês de um anjo chamado Leuviá. Leuviá faz a ronda na Terra das 6 horas às 6h20 da manhã. E esse anjo, ele é invocado quando nós queremos resolver, fazer uma intercessão em favor de pessoas que estão passando situações desafiadoras, situações extremas, difíceis em relação às drogas, em relação às pessoas que podem querer se suicidar ou estar passando momentos de desequilíbrio mental, pessoas que estão nas prisões, pessoas que estão em sanatórios. Então, ele é um anjo que ele faz a ronda nesses locais de extremo sofrimento, de extrema perturbação. E é um anjo muito poderoso que pode auxiliar cada um nesse processo de pedir auxílio. Existem muitas mães, muitos pais, muitos irmãos que sofrem com os seus parentes por estarem envolvidos nessas situações que eu citei. E às vezes quer pedir a Deus para que Ele possa ajudar. Sim, tudo na realidade é a fonte divina, a fonte suprema que vai resolver. Mas na medida em que você usa os caminhos certos para fazer o seu pedido, para você fazer a sua intercessão, isso mostra que você está despertando a sua consciência. Não basta um ser superior vir ao nosso encontro. É justamente o nosso aprendizado nesse plano, é nós despertarmos, é nós ascendermos para ir ao encontro de Deus, para ir ao encontro das fontes supremas de consciência universal que possam despertar isso. E elas não estão fora, elas estão dentro de nós. Então, existe uma parte de anjo dentro do nosso ser e quando nós fazemos esses mantras, nós na realidade acendemos essa centelha divina dentro de nós e criamos uma conexão que favorece esse processo de ajuda. Então, é muito importante que cada um considere isso. Você não vai fazer os pedidos como um mendigo. Na realidade, você vai fazer esses pedidos, essas intercessões com humildade, mas com a consciência de que esse poder divino existe dentro de você e que essas palavras, esses mantras, esses nomes, eles têm uma força e uma vibração para lhe tirar daquele estado de agonia, daquele estado de desequilíbrio, daquela frequência baixa, elevar a sua frequência e com isso ter mais condições de atrair a solução. Tá bom? Então vamos ver a última dica de hoje. E a última dica de hoje é do anjo Rochel, que ele faz a ronda na Terra das 22h40 até as 23 horas. Esse anjo Rochel eu chamo muito, tem muitos amigos que eu indico e também chamo. E ele é para uma questão prática que no dia a dia certamente você já deve ter vivido, que ele ajuda a nós encontrarmos objetos perdidos. Então é interessante porque no dia a dia a gente perde um documento, a gente perde uma chave, a gente perde até celular e é incrível que a conexão com o Rochel ele permite
você ter um insight, uma luz, uma sinalização daquilo que você pode ter esquecido. Então faça o teste aí com Rothschild e você vai ver que faz muito sentido isso. É interessante você ter consciência de que o cultivo diário, o cultivo constante em algo vai criando um poder, vai criando uma força. Você vai criando uma segunda natureza e essa segunda natureza ela é forte, ela é conectada à fonte suprema da vida. Então, quanto mais você procurar fazer esse cultivo de sintonia com os anjos, mais você atrai essa vibração para a sua vida e você vai, então, tendo mais poder e mais força diante das suas projeções, diante dos seus pedidos, diante das suas coisas. E para isso, eu indico para vocês um livro que me ajuda muito e é um livro que ele, na realidade, traz a conexão de todos os anjos, os horários de todos os anjos, os dias de regência de todos os anjos, os mantras, os sons que se fala para isso. E existem até elementos que podem se conectar, pedras, cores, essências que fazem a conexão com esses anjos. E esse livro se chama Os Sons Vocálicos dos Anjos. Os Sons Vocálicos dos Anjos, eu vou deixar escrito aqui na descrição, inclusive o link de onde vocês podem encontrar. E é um livro da editora Rumi, dos escritores Nilza Alarcon e José Carlos Alarcon. São os mentores, não é, da Rumi e que eu integro e faço parte com muito carinho, ajudo e tenho o poder, o prazer, aliás, de integrar a equipe de voluntários e de estudiosos que ajudam, inclusive, a edificar essa mandala dos anjos. Então fica a dica para você pesquisar e para você colocar em prática no seu dia a dia, na sua vida. Existem outras dicas que eu vou dar em relação aos anjos, em relação aos arcanjos, em relação inclusive a essa mandala, que é um vórtice de energia que foi criada aqui, construída aqui em Chapada dos Guimarães, que é o centro geodésico da América do Sul, é o coração da América do Sul, e tem toda uma história de formação dela, tem toda uma força ligada a essa mandala e que vai muito mais além do que a beleza, não é, do que nós podemos ver nesses 72 anjos de asas a asas, um ao lado do outro, formando essa linda mandala aqui no meio da natureza. Por hoje são essas dicas, espero que vocês coloquem em prática e possam depois até compartilhar comigo como é que foi essa experiência. Por hora, eu quero saber que anjo você se identificou mais e se você tem outras dúvidas em relação aos anjos, também escreva aqui e possa com isso dar uma clareza dos próximos assuntos que eu vou trazer aqui segundo o pedido da maioria. Tá certo? Grato pela atenção e fiquem com os anjos.